Vamos rezar então? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. São José, rogai por nós. Santo Tomás de Aquino, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, alegria estar aqui com vocês. Talvez essa aula acabe um pouquinho mais cedo, porque ainda estou com resquício do negócio que eu peguei lá. Acho que o pessoal é da quinta-feira, da turma de hoje, né? Nós estamos com duas turmas aqui agora, de quarta e de quinta, porque eu não consegui dar aula ontem, porque, de novo, a minha rinite atacou. Dessa vez, agora, estou tomando antibiótico, então acho que vai resolver a coisa. Mas vamos continuar, então, o assunto, né? Que é o seguinte. Nós estamos para encerrar o módulo de espiritualidade e estamos naquela que eu chamei de parte negativa da vida espiritual, que é a busca pela aquisição de virtudes. E nós falávamos nas aulas passadas dos vícios capitais que derivam da tríplice concupiscência, que são o orgulho, a inveja, a ira, a avareza, a preguiça, a gula e a luxúria. E aí depois a gente entrou no tema, que é um tema muito caro com relação à vida espiritual, que é o tema da aquisição de virtudes. Nós gastamos um certo tempo para explicar como é que a noção de virtude ela foi crescendo ao longo da história, ela foi se desenvolvendo e chegou numa definição mais perfeita com Aristóteles. E que isso depois foi, então, assimilado pela igreja, que já tinha conhecimento que era virtude, mas não de forma sistemática como acontecia com Aristóteles. E Santo Tomás, então, assimila isso. E aí a gente tem todo o desenvolvimento da teologia moral da igreja. A teologia moral da igreja. E aí acontece o seguinte. Nós começamos a explicar que existe uma diferença entre virtudes naturais e virtudes sobrenaturais. Falamos das naturais intelectuais, das naturais morais e das sobrenaturais, ou que também são chamadas de infusas, teologais e morais infusas, né? A gente comentou que para cada virtude moral, cada virtude moral que existe também um correspondente de virtude infusa. Então você tem aquelas virtudes morais e aquela virtude intelectual da prudência, né? Você tem a prudência, fortaleza, a temperança e a justiça. Essas quatro você tem um correspondente infuso. E aí você vai ter um extra nas virtudes sobrenaturais, que são as virtudes teologais. O cerne do cristianismo, né, da espiritualidade cristã, está onde? Está nas virtudes teologais. Está no desenvolvimento das virtudes teologais. E aí eu fiquei de explicar para vocês a diferença entre as virtudes morais adquiridas e as virtudes infusas. E é isso que a gente vai falar agora. Então, anotem aí, para que vocês possam ir fazendo as diferenças aos poucos. Virtudes morais adquiridas. Primeira coisa que elas são, eu acho que eu comentei isso aqui já, né? Que elas são, ao mesmo tempo, o termo médio
e o cume entre dois extremos. Eu comentei que a virtude moral, ela não é só o termo médio, por exemplo, a fortaleza, não é só o termo médio entre a covardia e a valentia, né? O ser temerário. Mas é também um cume. Ou seja, praticar a fortaleza é algo que está acima, está mais elevado do que esses dois extremos, que podem ser chamados de vícios. Essas virtudes morais adquiridas são adquiridas mediante a repetição de atos. Então, a gente acho que falamos isso também. Né? E que todo mundo tem a potência para realizar os atos. Mas nem todo mundo tem os hábitos. Adquirir uma virtude significa colocar em ato aquela potência até ao ponto de que aquilo se torne uma qualidade permanente da alma. Uma qualidade que a gente chama de hábito. Renner, pode perder essa qualidade que você chamou de permanente? Sim. Você perde, mas você recupera de novo. Né? A finalidade que uma pessoa ela tem que ter em mente para praticar a virtude é o agir segundo a razão. Então a gente comentou que pessoas que têm certos hábitos naturais, eu já sou paciente por natureza, eu já sou corajoso por natureza, mas que ela não age em função da sua racionalidade, ou seja, eu não pratico esses hábitos que eu tenho naturais, justamente com a função de me tornar mais racional, mais humano, de ir em direção ao meu fim último. Se isso não acontece, isso não é verdadeira virtude, porque não está ordenado ao fim último. Certo? E que as virtudes morais adquiridas, elas têm a função de libertar a nossa inteligência, a nossa vontade, justamente para alcançar o fim último do ser humano. O fim último natural de todo ser humano é a contemplação. Não é a contemplação infusa, porque esse é um fim sobrenatural, mas é a contemplação natural, aquela que é possível ser alcançada pela filosofia e até mesmo por alguma prática ascética que existe em outras religiões, inclusive. Agora, as virtudes morais infusas, para a gente perceber a diferença. Ao contrário das morais adquiridas, não existem potências pelas quais essa virtude vai operar. Nós temos o costume de dizer que as próprias virtudes infusas, elas são as potências de operação. Por quê? Potências de operação de quê? Do próprio organismo sobrenatural. Quer dizer, é como se fosse assim, ó. Você tem a sua alma tem potências, e essas potências têm os seus hábitos. No caso das virtudes morais infusas, é como se o organismo sobrenatural que nós temos, a graça santificante, ela fizesse as vezes da alma. E para que essa graça possa crescer, ela precisa de potências para operar. Quais são essas potências da graça santificante? É a inteligência da graça santificante? É a vontade da graça santificante? Não. As potências pelas quais essa graça santificante opera são as próprias virtudes, que se utilizam da alma natural e das potências da alma natural. Então, pode ser que vocês achem isso aqui um pouquinho difícil, porque aqui a gente está analisando a coisa do ponto de vista filosófico. E não é o mais importante também para saber agora. O que é importante saber é isso aqui, ó, né? É você pensar assim, que eu vou fazer uma analogia, né? Da mesma maneira que eu tenho um corpo,
eu tenho coisas no meu corpo que operam o corpo. Então, eu tenho visão, tato, olfato, paladar. Quanto mais eu uso dessas coisas, mais eu desenvolvo a capacidade do meu corpo de lidar com o mundo. Eu também tenho uma alma. Na minha alma tem as potências de operação da alma. Inteligência, vontade, imaginação, memória. Aí eu uso essas coisas para desenvolver a minha alma. E eu tenho o espírito, que é aquilo que a gente falava lá atrás, né? Que o ser humano é corpo, alma e espírito. Esse espírito é a própria graça santificante. E esse espírito, ele tem o quê? Para que ele possa operar justamente as virtudes infusas, teologais e morais. Certo? Então, como é que esse organismo espiritual, esse espírito se desenvolve? Quando essas virtudes todas vão operando, e quando elas operam, elas fazem crescer o quê? Aquela virtude fundamental que perfaz todo o organismo sobrenatural, que é o amor, a caridade. Vocês lembram lá atrás que eu falei assim, olha, como é que a gente cresce no amor a Deus? Pela oração, né, pelas virtudes teologais, isso que é oração, e pela prática das virtudes morais infusas no dia a dia. Que quanto mais a gente vai enraizando essas virtudes, mais a caridade vai crescendo, o amor de Deus vai crescendo na nossa alma. Então é assim que funciona. Diferentemente das virtudes morais adquiridas, a virtude infusa, ela não cresce especificamente pela repetição do ato em si, mas ela cresce por causa do crescimento da caridade. Então, peraí, por que é que eu tenho que praticar uma virtude, então, da paciência, da fortaleza? É porque quando eu a pratico, aquilo faz crescer a caridade em mim e, consequentemente, a virtude cresce junto. Certo? Então, é mediante a caridade. Isso é tão verdade que o que acontece? Que quando eu vou rezar, se eu cresço na caridade e na oração, as virtudes infusas também crescem. E não funciona assim com as morais adquiridas. Se eu pratico uma virtude moral adquirida, ela só vai crescer, eu só consigo crescer nela se eu fizer atos cada vez mais intensos dela. No caso da virtude infusa, é a caridade que faz ela crescer. Então, no dia a dia, praticando as virtudes, eu consigo crescer, mas também na oração eu consigo crescer. Por quê? Qual que é o fio que liga as duas realidades? O amor. Então, crescer no amor me fará crescer nas virtudes morais infusas. Certo? Ana Clara, pode perguntar. Então, por exemplo, se as virtudes morais infusas, elas são a faculdade, são as faculdades do... Não, merece. Se as virtudes morais infusas, elas dependem da caridade, sim. Por que eu não falo que, por exemplo, as teologais que seriam as faculdades? Não, eu confundi um pouco nisso. Porque, assim, pra mim... Não, as teologais e as morais, todas elas, que são infusas, né, elas são os princípios de operação, ou as potências, que a gente pode dizer assim, do organismo sobrenatural. Entende? Porque todas elas fazem crescer na caridade. As teologais, inclusive está lá a própria caridade, né? E as infusas. Tanto é verdade que o que acontece? Se você comete um pecado grave, perde a caridade, perde todas as virtudes infusas. Porque todas estão ligadas com a caridade. Entendeu? Inclusive, tem até uma questão que é um pouco complicada, que pode acontecer de ter pessoas, olha isso, né? Que elas, talvez por viverem uma vida muito desregrada no pecado, elas se convertem, e aí elas vão rezando, procurando a Deus, e adquirem virtudes morais infusas. Porque tem uma vida de oração intensa, prática das virtudes teologais.
Mas, ao mesmo tempo, ela não tem grandes virtudes morais adquiridas. Então, o que acontece? Essa pessoa, quando ela foi exposta ao mundo, ela vai ter mais dificuldade de superar do que uma pessoa que já veio de uma vida educada nas virtudes e agora está buscando a Deus. Então, existe uma diferença entre as duas. Não sei se... Eu entendi, mas aqui eu ainda não entendi por que as infusas que são consideradas, as mulheres infusas que são consideradas as faculdades do espírito e não as teologais, por exemplo. As teologais também são. Ah, tá. Todas elas são. Entendi. Entende? Por quê? Porque é pela operação delas que o organismo se desenvolve. Entende? E aí, veja só, não é que realmente essas virtudes elas são faculdades, mas é que elas fazem às vezes, né, no sentido quase que analógico, de faculdades. Como se o organismo espiritual fosse uma substância que tivesse essas faculdades. Mas a realidade mesmo é que não é assim. O organismo espiritual é um acidente da alma. Né? Ele é a própria alma modificada. Mas a gente tem que usar dessas analogias para a gente conseguir imaginar do que se trata essas coisas. Entendeu? A gente vai usar figuras como enxerto. Falar assim, a fé é um enxerto que faz na inteligência. É uma parasita da inteligência. Mas só para a gente entender. Certo? Vai pensando aí, se surgir alguma coisa, você me pergunta. Qual que é o fim dessas virtudes? O fim, então, é o agir sobrenaturalmente. Se a finalidade das virtudes morais adquiridas era agir racionalmente, agora o fim das morais infusas é eu agir divinamente, sobrenaturalmente, ou seja, começar a agir movido pela graça de Deus, certo? Imitando Jesus Cristo. Esse é o fim. Então é um fim cuja meta, né, é a contemplação infusa, ou a sétima morada, ou o matrimônio espiritual, certo? Elas são perdidas, eu vou deixar você falar, quando há um pecado grave, certo? Todas elas são perdidas, exceto a fé e a esperança. Então, quando você comete um pecado mortal, você perde tudo, menos a fé e a esperança. Olha que interessante. Por quê? Porque é o mínimo que Deus permite que fique ali para que você possa voltar à graça. Mas você pode propositalmente jogar a sua esperança fora e sua fé fora também. E ficar sem nada, zerado. Pode perguntar, Maria. As virtudes infusas, elas podem ser desenvolvidas mesmo antes da vida mística? Sim. Uma pessoa que foi batizada, ela já recebe os hábitos infusos. Isso daqui é interessante, porque nas virtudes morais adquiridas, eu disse que você tem a potência para agir. E é mediante a repetição que se adquire o hábito. Né? Na virtude infusa não é assim não. Quando você recebeu a caridade, vieram todos esses hábitos, todas as virtudes já com você. Entendeu? E aí você só perde mediante um pecado mortal. Então, não é só na vida mística. Na vida mística, essas virtudes são elevadas a um nível heróico. Mas ela existe já desde que você tem a caridade. Elas começam a ter um desenvolvimento mais perceptível na via iluminativa, a terceira morada de Santa Teresa, depois que a pessoa venceu aqueles obstáculos da segunda morada, que é uma purificação, a via purgativa, né? Que ela já meditou, que ela já rompeu com o pecado grave, que ela já combate os pecados veniais, certo? Ok. E a diferença agora entre as virtudes teologais e as morais infusas. Ambas são infusas.
Qual que é a diferença das duas? É que as morais infusas, elas existem para quê? Elas existem para remover os obstáculos entre nós e Deus, para ordenar a nossa alma de maneira que ela se disponha a Deus. E as virtudes teologais, ao contrário, elas não visam remover obstáculos, mas elas visam nos ligar diretamente a Deus. Por isso que eu digo que as virtudes teologais, elas são o grande presente de Deus, elas são a grande novidade de Deus. Né? Certo? Então é como se as virtudes morais infusas fossem a parte negativa. Por quê? Porque é questão de remover sujeira. E a parte positiva, as virtudes teologais, porque é para entrar em Deus. Não tem contato com Deus. Então a gente chega agora numa definição formal do que é a virtude infusa, a virtude sobrenatural, que é o que interessa para a gente nesse ponto do nosso curso. Então, o que é? Definição que o Roy Marin dá. São hábitos operativos, né, ou potências operativas, infundidos por Deus nas potências da alma, para dispô-las a obrar, a agir, segundo os ditames da razão, iluminada pela fé. A gente falou lá na definição de virtude natural, né, que eram hábitos que aperfeiçoavam o agir humano segundo a sua natureza. Você pode também falar assim, que a virtude infusa são hábitos que aperfeiçoam o agir humano segundo o nosso fim sobrenatural, segundo a caridade, né? Segundo a nossa participação na natureza divina, segundo a nossa filiação divina. Pode colocar tudo isso. Guilherme, por favor. Você podia dizer qual é o livro e qual é a página dessa situação? O livro, ele é o Teologia da Perfeição Cristã. A página eu não vou saber agora, mas eu te mando depois. Mando no grupo a página certinha, tá? Teologia da Perfeição Cristã, você vai achar uma versão em espanhol, que está muito boa, da Bach. Teologia de la Perfeição Cristiana. Um pequenininho. E um grossão enorme. Eu não sei se tem outra versão agora, mas na época não tinha não. Da editora Magnífica. Teologia da Perfeição Cristã. Que está um pouco mal editado. Você vai achar alguns erros. Mas nada que comprometa a leitura. É muito bom também. Eu tenho esse. Porque o outro em espanhol acho que é bem caro. Ok? Então agora, o que a gente vai fazer? Nós vamos entrar nas virtudes teologais. Tá? Nós vamos falar da fé. Isso é uma parte importante do nosso curso. Então vocês entenderam até aqui. O que tem que ter entendido até aqui? Tem que ter entendido por que a gente está estudando isso. Esse negócio de virtude. Onde é que se encaixa isso dentro da espiritualidade cristã? Tem algum ser na minha perna aqui me mordendo. Foi um gato que a gente arrumou. Olha que beleza. E pega ele aqui. Deixa eu só tirar. Onde é que se encaixa, certo? Dentro do todo do cristianismo, né? Que é o seguinte. Se encaixa porque o ponto central do Evangelho, a essência do Evangelho é a graça do Espírito Santo, que é o Espírito, é a graça santificante que está em nós. E para essa graça crescer em nós, que é o objetivo da nossa vida cristã, nós precisamos crescer no amor, caridade. Como é que se cresce na caridade, no amor? Pela prática das virtudes.
e pela oração. Então são esses 2 pontos. É por isso que a gente está vendo aqui o que são essas virtudes. Agora a gente está no miolo de tudo, que são as virtudes teologais. Vamos entender então o que é isso. A virtude da fé. Antes de chegar na definição, vamos entender o que é fé. Bom, a primeira coisa que a gente tem que saber da fé é que, por incrível que pareça, isso pode soar estranho aos nossos ouvidos hoje, porque a fé foi um conceito que foi distorcido ao longo do tempo, especialmente pelos protestantes. Os protestantes distorceram a noção de fé, porque nós entendemos hoje, advindo dessa linha protestante, que fé é uma espécie de sentimento. Sentimento que você tem que ter. Né? Aí eu creio. É uma convicção, uma força que você faz, sentimental, emocional, para crer. Né? Então, Lutero dizia, só a fé salva. Se só a fé salva, então você pode pecar à vontade. Peca fortemente, mas crê mais fortemente ainda. Você será salvo. Né? Então, é aquela história que a gente vê em muitos cultos protestantes, né? Que a pessoa ela faz força, tem que crer, como se aquilo fosse um sentimento, fosse algo que ela mesma causa nela, né? E não é assim. A primeira coisa que a gente tem que saber é que a noção de fé é uma noção de conhecimento. Fé é um tipo de conhecimento. Temos que entender isso. E aqui não significa somente a fé que a gente tem religiosa, mas a fé no geral. A palavra fé, ela indica um tipo de conhecimento cuja evidência não é evidente, digamos assim, né? Um conhecimento em que não há evidência do seu objeto. Então, vamos dar um exemplo, né? Um conhecimento que existe a evidência, nós chamamos de ciência. Então, toda ciência é um conhecimento que é evidente. Então, se eu falo para você que 2 mais 2 é igual a 4, você percebe que é isso mesmo, você vê a evidência disso, você não tem dúvida. Então, você tem um conhecimento evidente. Se eu falo para você, esse colar que eu estou usando aqui, ele é um escapulário. E aí eu levanto assim e você vê. Quando você viu, acabou a sua dúvida. É mesmo, é um escapulário. Então já é um conhecimento que é evidente para você. Só que existem conhecimentos que a gente tem e que nós não vemos a evidência deles. Por exemplo, eu sei que lá na área agora tem uma máquina de lavar roupa. Né? Mas eu estou vendo essa máquina agora? Eu estou tendo contato com ela? Ela é evidente para mim? Não. Como é que eu sei disso, então? Porque eu vi mais cedo. Né? São conhecimentos que não são evidentes para mim agora. Vou dar outro exemplo. Né? Ou este mesmo exemplo, só que agora é para vocês. Porque o que eu queria falar aqui, na verdade, era para vocês. Né? Eu digo que tem uma máquina de lavar roupa lá fora, na área aqui de casa. Agora, vocês têm esse conhecimento. Que conhecimento? De que na minha casa tem uma máquina de lavar roupa na área. Esse conhecimento é evidente para vocês? Não é evidente. Então, como é que vocês sabem dele? Que tipo de conhecimento é esse que vocês têm agora? É um conhecimento de fé. Quer dizer que vocês têm fé nisso que eu falei. Vocês creem que lá fora realmente tem uma máquina de lavar. Baseado em que vocês têm essa fé? Baseado na autoridade de quem está falando. Quer dizer, vocês confiam em mim. Vocês acreditam em mim. E por isso, tem esse conhecimento com vocês do que eu disse aqui. Então, reparem que a maior parte dos conhecimentos que a gente tem no dia a dia são conhecimentos de fé. Então, como é que eu sei que quando eu atravessar a faixa de pedestres,
aquele cara não vai me atropelar. Bom, eu confio nele. Embora eu nunca tenha visto ele, eu tenho que ter algum grau mínimo de confiança e acreditar que ele não vai passar por cima de mim. Então, é um conhecimento que eu tenho. Imagina se toda vez antes de atravessar a faixa, eu fosse pensar, né? Será que ele vai me atropelar? Será que não vai? Como é que eu sei que aqui em casa, onde eu estou agora, o teto não vai cair? Bom, porque eu acredito, tenho fé no arquiteto, no engenheiro, no pedreiro, que construiu isso aqui. Então, tudo que a gente faz, né? Comprei um bolo na padaria. Quem garante que esse bolo não está envenenado? Você tem fé que não, é uma fé humana, certo? A maior parte do conhecimento que a gente tem, que leva a gente a agir no dia a dia, é um conhecimento de fé humana. Não é de certeza absoluta. Certeza absoluta a gente tem de poucas coisas na vida. A maior parte é fé humana. Você vai operar, fazer uma cirurgia, você vai viajar de carro, de avião, você tem que ter fé humana nas pessoas, certo? Então é um tipo de conhecimento. Você sabe aquilo, mas aquilo não te é evidente. Por que você diz que é um tipo de conhecimento? Bom, porque é algo que está na sua inteligência, só que ainda tem um grau de obscuridade. Quando é assim, quando a matéria é evidente, né, eu estou vendo a coisa, a minha inteligência aceita sem questionamentos. Então eu vi e pronto. Né? A pessoa pode até negar o que ela viu. Ela está vendo que 2 mais 2 igual a 4, mas ela nega. Mas aí ela está mentindo para si mesma. Né? Ela está criando uma falsidade na alma dela. Quando ela mente, ela nega uma verdade que ela conhece. Né? Acontece isso com a gente. Quando a gente conhece uma verdade e nega ela, a gente vai falseando a nossa identidade. Então, a pessoa que está acostumada a fazer assim é a pessoa que tem algum problema interior. Porque, no geral, o que acontece? Quando a gente percebe alguma coisa que é evidente, a nossa inteligência aceita e ponto. Vocês já devem ter ouvido aquele caso da professora de faculdade que lecionava economia e era marxista, e ensinou vários e vários anos o marxismo. E aí chegou um aluno depois que estudou muito, né, era aluno do professor Olavo de Carvalho, e mostrou para ela: professor, olha isso aqui, isso aqui, isso aqui, né, lê isso, lê mais isso, vamos conversando. E mostrou para ela que a teoria estava errada do Marx, teoria econômica. E ela viu. Só que ela falou assim: olha, você está até certo, né, que a teoria está toda errada. Só que eu não posso aceitar, porque senão eu vou ter que jogar fora 30 anos de carreira. Tudo que eu escrevi, tudo que eu pesquisei, tudo que eu ensinei é mentira. Então, quer dizer, ela preferiu continuar acreditando na mentira, né, do que aceitar e ter que converter e mudar de vida. Então, existe esse problema. É uma pessoa que vai viver com uma vida falsa. Tá, tudo isso para as coisas que são evidentes. Para as coisas que não são evidentes, que é a matéria de fé, para que a nossa inteligência adira, né, a esse fato, a esse conhecimento, nós vamos precisar de um ato da vontade, um consentimento da vontade. Então eu tenho que dizer: tá bom, eu acredito, eu creio, é assim mesmo. Por quê? Porque de repente, se a autoridade que me diz aquele conhecimento ela for duvidosa, eu tenho a liberdade de não crer. Né? De repente chega alguém lá, uma pessoa que você sabe que é muito mentirosa, e ela fala para você: ganhou na Mega Sena. Você é livre de dizer: não acredito. Certo? Então aí não houve fé humana. Por quê? Porque precisa do consentimento, da adesão da vontade. Certo? Bom, isso é fé humana. Vamos dar um passo agora em direção à fé divina, ou à fé teologal. Ela se chama teologal ou teológica porque nos une a Deus.
Ela tem o objetivo de nos colocar em contato com Deus, né? A gente já teve uma aula sobre o ato de fé lá atrás. Aqui a gente só vai aprofundar um pouco agora nessa questão. Bom, com a fé teologal, como é que funciona? A diferença é que o objeto no qual nós vamos crer, ele não é um objeto natural, é um objeto sobrenatural. É uma verdade de fé que a gente diz. Não é uma verdade que é das coisas da natureza, né? Nem evidente e nem uma verdade natural que também não é evidente. É uma verdade sobrenatural. E toda verdade sobrenatural, ela é inevidente. Toda verdade de fé, ela é, só já estamos falando aqui, né, que é fé. Se é fé, ela não é evidente aos sentidos, à inteligência. Então é algo que vai precisar do consentimento da minha vontade. E aí o que acontece? Para que uma inteligência, para que um ser humano adira a uma verdade que é sobrenatural, que é uma verdade de fé, ele precisa necessariamente de uma luz sobrenatural, que é a graça. Nós chamamos de graça atual. Quer dizer, está escrito que ninguém pode dizer que Jesus Cristo é o Senhor se não for pelo Espírito Santo. O que significa isso? Significa que só a graça pode mover uma pessoa a crer numa verdade sobrenatural. Quando João fala, quando São Pedro fala, né? Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. O que acontece ali? Jesus fala assim, parabéns, que bom que você chegou a essa conclusão. Porque não foi nem a carne nem o sangue que te revelou isso. Não foram coisas naturais. Foi meu Pai que está nos céus. Foi uma luz sobrenatural que te revelou essa verdade que você creu. Então você tem um objeto, que é a coisa que você vai crer, que é uma verdade sobrenatural. E para que você possa crer, sozinho você não consegue. Você precisa de uma luz, que é a luz da graça. Certo? Então, quando a gente vai crer a primeira vez, o que acontece, né? Geralmente a gente tem preâmbulos da fé. O que são preâmbulos da fé? São conhecimentos que eu vou tendo, naturais, e que me levam a supor que os conhecimentos sobrenaturais fazem sentido. Então, sei lá, eu vou, antes de aderir à fé católica, eu escuto uma pregação, o pregador vai falar de que é a vida humana, do sofrimento humano, dos problemas que passam os seres humanos. Ele vai dar o testemunho dele, e aquilo vai me despertando. Falou, nossa, é muito interessante, ele está contando a história dele, que Jesus mudou a vida dele, etc. Aí você vai lá, vê um milagre eucarístico, assiste o filme do Padre Pio, fala, será que isso é verdade mesmo? Pesquisa na internet, e vê que vê os santos incorruptos. E você vai vendo uma série de coisas que são naturais no sentido assim, são conhecimentos evidentes, né? São coisas que você pode ver lá, ou de fé humana, né? E aquilo, alimentando a sua inteligência, a sua razão, vai favorecendo o seu ato de fé no sobrenatural. No meio disso, enquanto você está aqui, estudando as coisas, procurando entender, existe uma luz, que é a luz da graça, que te ilumina e que vai te movendo, te incentivando a aderir ao objeto da fé. Aí, de repente, chega um momento em que você diz, eu creio. Creio que Jesus é Deus, é o meu Senhor. Aí, nesse momento, você fez um legítimo ato de fé. Sim, Ana. Mas então, para eu chegar nesse ponto, por mais que você fale que, na verdade, são duas perguntas, né? Por mais que você fale que não seja evidente, antes precisou ter um conjunto de evidências. A coisa em si não é evidente, mas eu preciso de evidências anteriores. Aí, isso aí é o seguinte, depende da pessoa.
Porque quem faz a pessoa crer é a graça. Então, sei lá, se tem um senhor, que só dele olhar as árvores, o céu, ele já achou aquilo bonito e falou, nossa, não tem como, Deus existe. E aí a própria graça veio no coração dele, soprou e ele acreditou. Né? Outras pessoas vão ter que estudar, vão ter que procurar, elas vão resistir. E aí elas vão ter que ir atrás até que ela se convence e a graça, então, faça com que ela faça um ato de fé. Então você vai ter pessoas mais resistentes e menos resistentes. Mas sempre tem que ter uma revelação externa. Não sei se essa palavra é correta. Sempre você vai ter que ter certas evidências externas, né? Alguma coisa tem que ter, para apoiar a sua fé. Por exemplo, Jesus, o que ele fez para as pessoas crerem nele? Ele fez milagres. Né? Ele pregava, fazia milagres. Olha, para que vocês creem que o Filho do Homem tem o poder de perdoar pecados, vocês vão ver o que eu vou fazer agora. Foi lá e mandou o paralítico levantar. Para que ele mandou o paralítico levantar? Para que as pessoas acreditassem, crescem, que ele tinha poder de levantar paralíticos? Não, porque aquilo ali já era evidente para as pessoas. Todo mundo viu que ele tinha esse poder. Mas para acreditassem que ele era o Filho de Deus. Que acreditassem nas coisas que ele estava falando sobre Deus. Entende? E qual que era a outra pergunta que você ia fazer? Não, era que, tipo assim, eu fiquei pensando, mas uma vez que a graça revela algo na nossa inteligência, isso não é um tipo de evidência. Não é. Ela não é evidente, nunca é evidente. Sempre é obscuro. Você pode, assim, até... você tem alguma certeza você tem. Nossa, né, Deus me mostrou isso e tal. Tem certeza disso. Mas nunca vai ser a mesma certeza que você tem que 2 mais 2 é 4. Entendeu? Por quê? Porque 2 mais 2 é 4 é um objeto proporcionado, é um objeto feito assim, moldado para a nossa inteligência. A nossa inteligência recebe ele assim como o alimento melhor que existe. Matemática, física, né? As ciências exatas, metafísica, tudo isso entra na nossa inteligência, casa com a nossa inteligência perfeitamente. Agora, as coisas que são da fé, elas não casam com a inteligência. Porque elas são coisas que estão acima da inteligência. Elas casam com a fé. A fé não é a nossa inteligência. A fé é uma coisa que foi instalada na nossa inteligência. Para usar e conseguir acessar essas coisas que estão lá em cima. Entendeu? Mas a gente vai falar melhor disso aqui. Entendeu? Entendi, mas aí então, a mesma coisa. Quando a gente contempla Deus face a face, então isso será considerado? Aí no céu, face a face, aí é evidência total. Aí não vai ter mais fé. Porque mesmo quando eu estou na sétima morada, eu não posso considerar ainda. Não pode. Na sétima ainda é fé. Ainda tem obscuridade. Né? Inclusive tem os santos que quanto mais na sétima eles vão entrando, mais obscuro fica. Por incrível que pareça. Mas eles creem assim com a radicalidade enorme. Né? Mas não vê nada, não tem nada de evidente. Só quando chegar no céu, aí se rompe todo o véu. Certo? Fábio, você queria perguntar? Ou foi sem querer? Não, só a graça atual é aquilo também que aconteceu com o filho pródigo, né? Quando ele cai em si. Isso, exatamente, também. Quando ele cai em si, ele percebendo, né, as evidências ali do chiqueiro, de tudo que estava acontecendo com ele, no meio da percepção dessas evidências, a graça atual estava agindo, até que ele toma a decisão de converter o seu caminho, né, voltar para o Pai. É isso mesmo. Ok. Certo. Então aí vem a definição de ato de fé. Né? O que a gente viu até agora foi o seguinte, que o ato de fé, na verdade a fé, né, é um hábito que foi instalado em nós, que nos dá um tipo de conhecimento. Conhecimento do quê? De objetos que são sobrenaturais.
E aqui é interessante dizer isso, né? O objeto sobrenatural, ele é algo que está acima da razão humana. Quer dizer, eu tenho um nível da imaginação, onde eu tenho tudo que eu pego com os meus sentidos vai para imaginação. É por isso que o Jesus se utiliza das parábolas, Santa Teresa se utilizou do castelo interior para poder aproximar o entendimento da gente. Exatamente. Porque como é que funciona o nosso conhecimento? Nosso conhecimento parte do sensível, vai para o inteligível, que são os conceitos, as ideias, e as coisas das quais Jesus está falando, as coisas do céu, as verdades sobrenaturais, estão acima do inteligível. Você pode chamar aqui de supraconceituais. Essas coisas supraconceituais, a teologia adapta elas a conceitos filosóficos, teológicos, para a gente poder entender no nível conceitual. Então, quando eu estou lendo a Suma Teológica, né, qualquer livro de teologia, eu estou no nível conceitual para começar a tocar realidades que são supraconceituais. E quando eu vejo parábolas, quando eu leio histórias, né, eu estou no nível um pouco mais baixo ainda, para que eu possa, então, subir do imaginativo para o conceitual e alcançar o supraconceitual. Entenderam? Então, é assim que funciona. Quando é que eu alcanço o supraconceitual? Nós vamos falar aqui agora. Definição de fé, então, só para a gente ir. Que é também do Padre Rui Marinho. Depois eu passo a página. Virtude infundida na inteligência, pela qual assentimos as verdades divinas reveladas pelo próprio Deus. Bom, essa é a definição. Eu não acho que ela ajuda tanto a gente. Porque, tá, beleza, é uma virtude, a gente assente as verdades divinas, mas isso não diz muito. Uma pessoa que só lê isso, vai tentar entender, ela vai perder muita coisa. E aqui, o que ela vai perder? Ela vai perder o segredo do cristianismo, que é o conhecimento que ficou perdido nos últimos anos. Qual que é o segredo, né? Eu até conversei um tempo atrás com um professor, e ele falou, olha, demorou um tempo até eu entender esse ponto aqui. Entender esse ponto é o segredo. Entender que a fé, ela não é um tipo de conhecimento como é a fé humana. Como é que é a fé humana? A fé humana é um conhecimento quase como uma opinião, uma crença. Ah, eu acredito nisso. Por quê? Porque fulano falou. Eu não tenho motivo para duvidar, então eu acredito. É só uma crença. Essa é a fé dos protestantes, inclusive. Uma crença sentimental. Mas o grande segredo, e aqui o diabo deve ter lutado muito para afastar isso da mente das pessoas, é porque São Paulo, quando ele vai explicar o que é a fé, ele diz que é o fundamento da esperança, né? E que é a certeza das coisas que não se veem, das coisas que se esperam. No grego, não está certeza. No latim eu não lembro como é que está. Eu acho que está o argumento. Alguma coisa assim. O que é um argumento? Um argumento é uma coisa que liga duas coisas. Duas premissas. Mas no grego está a hipóstase. Né? A hipóstase que você pode traduzir como a substância. Como aquilo que está por baixo. Substância é sujeito em que se dão atributos. As substâncias das coisas que se esperam. Ou seja, das coisas que nós esperamos da vida eterna, do céu, das realidades supraconceituais. O que isso quer dizer profundamente? Quer dizer que a fé já é uma espécie de anteposse. Já é uma espécie de experiência velada das realidades supraconceituais.
É igual a Ana falou, olha, então quer dizer que vai ser evidente só no céu? Só. Mas você sabe o que muda de contemplar Deus pela fé aqui na terra e contemplar lá no céu? Só muda que tem um véu. Mas eu estou em contato com Deus da mesma maneira. O que muda é que aqui está obscuro, está entre nuvens. E lá vai ser a claridade total. Mas Deus está ali do mesmo jeito. Então, viver o céu na terra, quando a gente fala assim, olha, a vida da graça é a vida eterna começada aqui. É já viver o céu nessa terra. O que significa isso? Significa viver pela fé. Por quê? Quando a gente fala assim, viver pela fé, parece uma coisa tão assim. Viver viver lutando para acreditar que um dia eu vou chegar no céu. Viver pela fé é fazer de conta que está tudo bem, que tudo vai dar certo, se Deus quiser. Não é isso que é viver pela fé. Viver pela fé é já levar uma vida no dia a dia de quem toca ao céu. Pela virtude da fé, porque ela é uma hipóstase. Porque ela é um contato real que se dá entre esse mundo conceitual e físico e o mundo supraconceitual, que é o mundo das verdades de fé. Entendem? E aí, olha que interessante, que é a conclusão que a gente tira daqui. Que você pode perguntar, com certeza alguém já perguntou, né? Por que tem que ter esse negócio de crer? Pra que isso, né? Que bobagem. Por que Deus não mostra as coisas evidências? Tem que ficar crendo. Seria tão mais fácil ele, lá na cruz, por exemplo, em vez das pessoas acreditarem, ele descia da cruz, soltava um poder, um raio. Todo mundo ia ver que ele era o filho de Deus, né? Por que ele exige crer? E vocês vejam que a Bíblia toda, o Novo Testamento inteiro, ele bate muito na tecla da fé. Jesus está pedindo o tempo inteiro. O próprio evangelho de hoje, né? Ele fez lá o cego chegar até ele, falar o que ele queria, para depois falar, olha, a sua fé é que te curou. Pode ir. Está dizendo, tá vendo? O principal que você fez aqui é a sua fé. Eu estou olhando para a sua fé. Né? E todos os milagres, a maioria deles, ele vai falar, a sua fé te salvou, a sua fé te curou. Quando perguntam para Jesus, o que o Senhor quer que a gente faça? Qual é a obra que Deus quer que a gente faça? Quer que vocês creiam. E os judeus tinham dificuldade de entender isso. Né? Para que crer? Como assim? A gente quer a evidência das coisas. Para que crer? É porque crer é a única maneira, é o único mecanismo possível que pode nos colocar em contato com o nível supraconceitual. Porque senão a gente ficaria só no nível dos conceitos e no nível da imaginação. E Deus não quer isso. Não tem como, Renner, pegar uma coisa lá do supraconceitual e trazer para a evidência? Não tem. Ele sempre vai ser alterado. Jesus ressuscitou Lázaro. E mesmo assim teve gente que não creu. Quer dizer, não adianta você insistir nas coisas do nível conceitual e do nível imaginário. Essas coisas só servem de base para te jogar lá no supraconceitual. Entendem? Quando você chega lá, aí você começa a ter a posse antecipada das realidades divinas. É isso que Deus quer. Aí vai acontecer o que São Pedro falou. Aí eu creio que tu és o Cristo. Por quê? Não estava claro que ele era o Filho de Deus no nível conceitual, imaginativo, físico. Estava claro que ele era um cara que fazia milagres, Jesus. Mas não é que ele era o Filho de Deus, o único. A segunda pessoa da Santíssima Trindade. Como é que São Pedro descobriu isso? Porque ele creu e aí conseguiu entrar, acessar isso no nível supraconceitual. Diz, Ana. Se Deus mostrasse as coisas pra gente em evidência também, a gente ia continuar sendo livre? Certas coisas, se ele mostrasse, sim. Como lá, ressuscitou Lázaro, né? E eles continuavam livres, para crer ou não.
Não seríamos livres se Deus mostrasse a sua face. Entende? Quer dizer, se eu estivesse lá crendo, né, rezando, e de repente ele quisesse tirar o véu, para eu ver ele na contemplação, como é que é? Esqueci o nome agora. Na beatitude, na visão beatífica, né? Se eu visse Deus na visão beatífica, eu perderia a minha liberdade. Porque aquilo é tão maior do que eu, tão supremo, que seria impossível dizer não. Na verdade, na própria vida mística, sempre há liberdade, mas ela vai sendo tomada cada vez mais, né? Quer dizer, como é que você pode dizer que uma pessoa de sétima morada é capaz de cometer um pecado grave? Em tese, teoricamente, ela é livre para cometer. Mas ela jamais vai cometer, porque ela jamais vai querer cometer. De tanto que ela viu que Deus é bom dela. Entende? Mas para ela chegar na sétima morada, não foi arrancada a liberdade dela. Ela foi cedendo a sua liberdade. Se Deus aparece para nós agora, ele arranca a nossa liberdade. Agora, ser santo é entregar a liberdade por amor a Deus. É isso que a gente está fazendo. Porque a gente crê nele que é o melhor. Entendeu? Foi isso que Deus fez com os anjos? Exato, a mesma coisa. Deus não arrancou a liberdade dos anjos, né? Ele deu a liberdade de escolha para eles, uma prova para eles. E aqueles que quiseram, que aderiram a ele, né, começaram a amá-lo. E aí, depois que viram Deus face a face, entregaram as suas liberdades completamente. Né? Quando a gente chegar no céu, a gente não vai ter mais a liberdade de escolher não a Deus, ou não a Deus. Mas não é porque a gente foi destituído da nossa liberdade, é porque a gente entregou ela. Certo? Me deem só um segundinho. Peraí. Ok. Certo, vamos lá. Então, o que acontece? O alimento que nós temos da inteligência, que a gente fala assim, a gente tem que alimentar a nossa fé. Lendo a Bíblia, ouvindo formações, estudando teologia. Todo estudo que diz respeito a verdades de fé, elas são um alimento à fé. Por quê? Porque vão alimentar a nossa inteligência, a nossa imaginação, em primeiro lugar, e aí alimenta a inteligência, e isso serve de base, de sustento, para a virtude da fé. Como eu disse, a fé ela não é a inteligência. A fé é uma graça, um dom, uma virtude teologal. Você pode, não sei como que você entende isso, mas é algo que foi instalado na inteligência. E aqui, veja a diferença entre a inteligência e a fé. Né? Digamos que o reino da inteligência, o campo da inteligência é o campo dos conceitos. E o campo da fé é aquilo que está acima dos conceitos. Então, viver uma vida de fé é viver uma vida que vai além dos conceitos. Então, aqui a gente já tem um problema. Um problema que nós vamos ver que a fé, ela, na medida em que ela é praticada, na medida em que você cresce nela, ela exige um empobrecimento da inteligência. O Frei Maria Eugênio diz isso, né? E eu achei interessante ele dizer isso, porque a gente pensa assim, eu não vou ficar mais inteligente quando eu crescer na fé? Vai, mas tem uma diferença aí. Você vai ter que submeter aquela sede que você tem de entender as coisas conceitualmente para aderir, para se curvar diante do mundo supraconceitual que você não vê, que você não enxerga, que você não sente, que você não entende, mas você crê.
Vocês lembram lá atrás, quando a gente comentava que existia um problema na oração, que foi combatido por alguns teólogos, que é o problema do controle que eu quero ter na oração, quando eu vou meditar, por exemplo? Onde é que está aqui, nisso que a gente está falando, esse problema? Esse problema está aqui, ó. Que quando eu vou rezar, eu não quero dar espaço para que a minha fé alcance o nível supraconceitual. Eu quero ficar só no campo conceitual e imaginário. Entendem isso? Quer dizer, eu estou rezando, mas eu quero entender o que eu estou rezando. Eu quero ter o controle, porque a minha inteligência, o nível dos conceitos, sou eu quem controlo. Eu que percebo o jogo das coisas. No nível supraconceitual, não. Isso vai além. Guilherme, diz. Renan, Sim. a conversão de Santo Agostinho não foi puramente intelectual? Quando a gente diz que a conversão dele foi intelectual, a gente quer dizer assim, que o que fez ele aderir à fé foi esse alimento intelectual que ele teve antes, que a gente chama de preâmbulos da fé. Que o que acontece? A maioria das conversões que a gente tem são morais, não são intelectuais. Quer dizer, a pessoa está com a vida ruim, moralmente falando, ela percebe os efeitos negativos que ela tem nessa vida, e vendo as evidências do quanto aquilo destrói ela, né? E vendo o testemunho de outras pessoas que estavam do mesmo jeito e que saíram daquilo, ela acredita e então faz um ato de fé e se converte. O Santo Agostinho não foi assim. O Santo Agostinho foi entendendo a racionalidade das coisas, a lógica, a beleza intrínseca que existia no cristianismo, nas Sagradas Escrituras, né? Pelo costume que ele tinha no trabalho intelectual dele, porque ele era filósofo. E aí, então, percebendo no nível conceitual, olha que interessante, no nível conceitual ele percebia a coerência de tudo. Então ele deu um passo a mais e se converteu ao cristianismo, no nível supraconceitual. A partir daí, quando a gente fala Santo Agostinho é um grande santo da inteligência, mas com certeza ele submeteu todos os seus conceitos, todas as suas ideias à verdade que Deus revelou. Essa é a distinção, certo? Então, onde eu quero chegar aqui? Quero chegar no seguinte, que se a fé ela está no nível supraconceitual, o que importa quando a gente vai rezar e fazer um ato de fé, porque como eu disse, a hipóstase, aquilo que nos coloca em contato com Deus é a fé. De que modo ela nos coloca em contato com Deus? De que modo ela nos põe em contato com o nível supraconceitual? E aí é que vem. É pela intencionalidade que a gente tem, né? É pelo ato de vontade de querer crer em Deus, em Jesus, em alguma verdade que é supraconceitual. Então, o que é mais importante na oração é aquele olhar que eu lanço para Deus. Aquele olhar de fé. Não é o trabalho da minha inteligência no campo conceitual. Isso que eu quero que vocês entendam aqui. Quando a gente vai rezar, as palavras, as imagens que tem dentro da minha imaginação, as ideias que eu tenho, os meus entendimentos sobre o Evangelho, tudo isso serve para quê, Renan? Tudo isso serve para mover o meu espírito, a minha inteligência, mover a minha fé a alcançar um nível supraconceitual. Vocês conseguem perceber o que eu estou falando? Quer dizer, quando você está lá meditando, né? Você lê lá uma coisa, lê outra. Por exemplo, que eu li hoje? Na primeira leitura,
diz assim, isso a gente vai... que Deus sonda o abismo e o coração e penetra em todas as suas astúcias. Livro do Eclesiástico. Quando eu li sonda o abismo e o coração, está no nível conceitual e imaginário, certo? Então, Deus sonda o abismo. Por que essa comparação entre abismo e coração? Isso me chamou a atenção e eu fui meditar sobre isso. O abismo é algo físico, é algo que você nem vê o fim, tem um buraco lá embaixo. Né? Então, eu fui pensando, imaginando. E o coração do ser humano, então, deve ser algo comparável a um abismo. Quer dizer, existe no abismo lugares onde eu não tenho acesso. E existe no meu coração um lugar também onde eu não tenho acesso. E Deus sonda esse lugar. Lá onde eu não tenho controle, lá naquele lugar onde eu não sei o que vai acontecer comigo amanhã, eu não sei o meu futuro, eu não sei como é que eu estou hoje. Quer dizer, eu sei tão pouco de mim mesmo, e Deus sonda o abismo do meu coração. Aí eu lembrei de algumas imagens, de um filme muito interessante que eu vi. Tudo isso foi fazendo o que comigo? Foi movendo o meu ser a querer encontrar Deus, esse que sonda o abismo e o coração. E aí o que eu fiz? Isso aqueceu a minha alma para que eu dissesse, eu creio em Jesus, que o Senhor está aqui dentro de mim, sondando o meu coração, o abismo da minha alma. E eu permito que o Senhor sonde, né? Como o Espírito Santo pairava sobre as águas no início dos tempos, que o teu Espírito então paire sobre todas as profundezas do meu ser agora. E pela fé, então, eu quero ficar com Jesus aqui. O que acontece quando eu faço isso? Vocês vejam que eu saí do nível imaginário, conceitual, e agora eu entrei no supraconceitual. No supraconceitual, eu não quero mais falar, eu não quero mais imaginar, eu não quero mais entender o que o Evangelho ou a leitura queria dizer, o que o autor quis dizer. Não, agora eu só quero estar com Jesus. Não dá mais para entender, para tocar nada, né? Para sentir nada. Agora dá simplesmente para crer que ele está ali e eu quero ficar com ele ali. Entenderam? Quando eu digo que o alimento da inteligência é só o suporte para a fé, que a fé mesmo ela foi para cima da inteligência. Se crer, se a atitude de fé fosse só intelectual, eu não ia fazer isso, ficar diante de Jesus. Eu ia voltar e continuar raciocinando, pensando, e escrever no meu diário espiritual, e não ia passar disso. É bom que eu raciocine, é bom que eu escreva no meu diário espiritual, é bom que eu imagine, que eu entenda, que eu pregue sobre isso depois, tudo isso é excelente. Mas não é o mais importante é que eu encontre com Deus pela fé, e fique com Ele. Porque no momento em que eu estou ficando com Ele, Ele está me iluminando, Ele está me tocando. Frei Maria Eugênio usa uma figura. Ele diz, é impossível você entrar na água e não molhar, ou você ir para o sol e não esquentar. É impossível você fazer um ato de fé e ficar ali, seja 1, 2, 10 segundos, e não sair queimado pela graça de Deus, tocado pela graça de Deus. Por mais que você não sinta e não perceba nada. Certo? Essa percepção ela só se dá depois, né? Aí tem uma coisa, né? Ela pode se dar em forma de luzes, ela pode se dar em forma sensível de consolo, porque a gente está acostumado, né? O professor ele trata as coisas de modo como se fosse realmente ficar cada vez mais evidente essa percepção. Mas existem alguns testemunhos de santos, de teólogos, né? E nós vamos ler um daqui a pouco, de que, beleza, você já teve algumas evidências, algumas percepções. Evidências não, perdão, algumas percepções. Mas vai chegar um ponto, e pode ser que esse ponto passe ou que ele permaneça, que vai ser uma obscuridade total. Que vai ser simplesmente a fé que vai te sustentar ali. Entendeu?
Mas não vamos falar disso, peraí. Bom, entenderam aqui? Agora, veja só, eu quero voltar no ponto que eu falei antes. Que o que causa esse ato de fé é a intencionalidade. O que significa isso? Significa que basta querer crer para crer. Então, vou dar um exemplo. Se eu estou rezando e eu me distraio, se eu não quis me distrair, eu não saí da fé. Ou melhor, vamos dizer uma coisa. Se eu me distrair, provavelmente é porque eu parei de fazer ato de fé. Certo? Agora eu estou pensando em outra coisa. Mas não significa que Deus parou de agir na minha alma porque eu me distraí. Por quê? Porque o que vale é a intencionalidade. É a minha intenção de permanecer na fé. Ah, Henry, eu estava rezando, crendo, né? E com Jesus ali no vazio, no escuro. E aí estava tão escuro que eu dormi, né? Tava com os olhos assim, naquela serenidade, naquela paz. Quando eu fui ver, eu dormi. E aí, de repente, você voltou, acordou e continuou na fé. Nesse tempo que você passou dormindo, Deus parou de agir em você? Não parou. Porque a sua intenção não era dormir, a sua intenção era ficar lá com Ele, crendo. Então eu quero falar isso para vocês porque isso pode aliviar, tirar certos pesos que vocês podem carregar de achar que está rezando mal, né? Rezar, na verdade, é a coisa mais simples que tem. Né? Nós temos que alimentar nossa inteligência, tem métodos, tem não sei o quê, mas é só para que o ato de fé ele se torne cada vez mais robusto, digamos assim. Ele seja exercitado com a maior robustez. Entendem isso? Mas o que vale, né? O que é preciso fazer é a intencionalidade. Agora, esse ato de fé que a gente faz, esse ato de fé, ele é imperfeito. Como assim, Renner? Imperfeito? Imperfeito é que ele não se perfaz. Uma coisa perfeita é uma coisa que perfaz, que se faz por completo. Por quê? O que acontece quando eu faço um ato de fé? Se eu fechar o olho aqui agora e crer em Jesus e ficar aqui com Ele. O que está acontecendo aqui? Está acontecendo um movimento da minha alma voltando para Deus. Eu estou mirando o meu ser na direção de Deus. O que acontece? Existe uma luz da graça que está aqui. Né? Essa luz está sempre presente. Não é que a graça está lá dormindo, só esperando eu fazer um ato de fé para ela vir. Ela está lá sempre, me convidando. E eu vou lá então e adiro a isto e faço um ato de fé. Só que é imperfeito. Só é perfeito, ou seja, só se perfaz, só se completa quando a ação dos dons do Espírito Santo no meu ato de fé. E aí então eu tenho um fenômeno que eu chamo de união com Deus. O Frei Maria Eugênio, ele chega a distinguir, ele fala assim, olha, uma coisa é você rezar. O que é rezar? Rezar é fazer ato de fé. Outra coisa é se unir a Deus. O que é unir a Deus? É quando você está fazendo um ato de fé e Deus age com os seus dons e une você a Ele. Quando há a ação do dom do Espírito Santo, o que acontece? Psicologicamente falando, só para você perceber se já aconteceu com você. As nossas faculdades, elas são cativadas. É como se alguma coisa me fisgasse. É como se surgisse algo que plugasse a minha mente em Deus. Seja com sabor, seja com alguma luz,
ou seja, sem nada disso. Então, você já deve ter tido alguma experiência na sua vida de rezar, fazer um ato de fé, né? Tá, e você ficou ali um tempo e de repente você saiu. E outra vez você vai rezar e você ficou ali um tempo e você percebeu que tinha algo diferente ali que fazia com que você quisesse ficar mais tempo. Isso é muito comum na comunhão eucarística. Quando você vai comungar Jesus, às vezes você comunga, beleza, e sai. Mas tem vezes que você percebe que tem algo ali que te fisgou. Fala, olha, eu não queria sair, eu queria ficar aqui. Parece que eu encontrei meu lugar, meu repouso, a minha casa. O que é isso? É a ação dos dons do Espírito Santo, que agora levaram seu ato de fé à perfeição. E aí a coisa plugou. Né? Então, o que acontece? Olha o mecanismo. Eu alimento a minha inteligência pela meditação e aquilo ali me leva a subir pelo ato de fé ao nível supraconceitual. Eu mesmo vou lá e faço um ato de fé, depois que eu li sobre o abismo, sobre o coração, tal. Eu fico ali um tempo, de repente consigo ficar bastante tempo. Talvez não. Talvez a coisa fica tão difícil que eu acabo descendo para o nível conceitual. O que eu vou fazer? Eu posso continuar meditando, lendo, até que então eu faça um outro ato de fé e fique ali com Jesus. Mais um pouquinho de tempo. Aí eu desço e eu subo. A dinâmica da oração é essa. Certo? Só que, quando o ato de fé se torna perfeito, é quando eu subo e Deus age com os dons e fisga a minha inteligência ali. Ele acalma, ele apazigua aquela sede intelectual que eu tenho, relaxa o meu imaginário e as minhas paixões, de maneira que eu percebo que alguma coisa me atraiu para Deus e eu quero ficar ali crendo. Renner, a inteligência para de funcionar? Não, ela continua pensando nas coisas. Minha imaginação continua imaginando. Eu continuo sentindo, continuo lembrando. Tá tudo acontecendo, só que tem um descanso. Eu quero ficar ali com Jesus. Aquilo ali não me massacra, não me distrai. Tem um monte de coisa acontecendo na minha cabeça, mas eu sei que ele está ali e eu quero ficar com ele. Isso basta. Isso já é a ação dos dons. Entenderam isso? É essa ação dos dons que vai aumentando progressivamente na vida espiritual até o ponto de agir permanentemente na vida mística. Vocês estão entendendo? Tá difícil pra caramba. Não, tá. Deixa eu te falar, como você falou da intencionalidade, eu posso também fazer por exemplo, no Santíssimo, então ali eu me coloco na presença, crendo que Jesus está ali, realmente, né? Eu creio na presença real dele. É quando também eu me coloco, faço um ato de fé, por exemplo, diante de alguma penitência, um jejum. E se eu não tenho esse ato de fé, pode ser simplesmente uma mera dieta, né? Para quem faz um propósito. Mas não, eu coloco aqui esse item, né? Que é o item da fé, para justamente elevar esse ato que eu estou fazendo, né? Em Deus. Sim, que é a intencionalidade. Né? Oferecer aquilo com aquela intenção de fé. Agora, você comentou aí do Santíssimo. Isso é interessante também. Quer dizer, quando eu chego diante do Santíssimo e digo, eu creio que Jesus está aqui no Santíssimo Sacramento, o que eu estou fazendo? Eu estou usando algo que está no conceitual. Jesus está ali no Santíssimo Sacramento, beleza. Mas o que eu quero com isso? Eu não quero dizer para Jesus, Jesus, eu estou crendo que o Senhor está aqui no Santíssimo. A gente diz isso para isso ser um start de algo que a gente espera que seja supraconceitual. Quer dizer, eu vou ficar aqui agora diante dele. Mesmo que eu não entenda, mesmo que isso não é evidente aos meus olhos, não faz sentido intelectualmente, não faz sentido assim, não é evidente intelectualmente, mas não tem contradição filosófica alguma, né? Mas mesmo assim eu quero ficar aqui olhando com a fé.
né? Contemplar Jesus na Eucaristia e comungar é um excelente exercício para a gente aprender a contemplá-lo dentro de nós, na cela interior. Certo? Vamos ler agora a experiência de Santa Teresinha do Menino Jesus. Uma experiência de quem já estava progredida e de que vivia da fé. Ela teve experiências com Deus, mas aos poucos ela foi percebendo que Deus pediu um empobrecimento. Inclusive ela falava que o que agradava a Deus é que ela amasse essa pobreza dela. E um empobrecimento, em primeiro lugar, intelectual, de fé. O que significa isso? Significa que ela tem que aprender, e todos nós temos que aprender, a estarmos com Deus cada vez mais sem o suporte intelectual e sensível. É o que a gente chama de secura. Secura. Por que secura? Porque o nosso sensível e a nossa inteligência não encontra alimento, não encontra suporte, não encontra apoio. Simplesmente a fé vai agir no obscuro. Então veja só, eu espero que você esteja entendendo isso. Se ficar difícil, se tiver algum ponto aí que está obscuro, né? Por favor, me falem para a gente poder esclarecer. Só um instante. Ok. Então, está nas obras completas de Santa Teresinha, na página 175, essa versão da Paulus. É o manuscrito B. Quando ela vai falar da águia, que ela vê que os grandes santos são como águias. Mas que de águia ela não tem nada, a não ser os olhos e o coração, que na verdade é tudo que ela precisa. E o que significa dizer que ela só tem olhos e coração? Significa o seguinte, que todos nós, na medida que formos progredir na vida espiritual, nós vamos ter que nos desapegarmos de tudo que não seja os olhos e o coração. Ou seja, que não seja a fé e o amor. Tudo aquilo que é apoio intelectual que eu tenho que ter, eu vou perder. Tudo que é apoio sensível, que me faz ter gosto na vida espiritual, também preciso perder. Para que eu alcance uma experiência com Deus mais profunda. Vocês estão entendendo isso? Eu estou dizendo o seguinte, gente. Que Deus, Ele age em nós na essência da nossa alma, no íntimo da nossa alma. E que a ação das nossas faculdades, que estão sendo utilizadas pelas virtudes teologais, elas são só um mecanismo para a gente aderir a essa ação de Deus. Quer dizer, eu não preciso entender as coisas com a inteligência. Eu não preciso que as minhas faculdades, inteligência, memória e vontade, elas ajam a pleno vapor para que a fé, a esperança e a caridade atuem. É o contrário. É que eu vou ter que entender cada vez menos para que a fé alcance alturas elevadas. Porque Deus ele não vai agir a todo vapor, na sua plenitude, no grau máximo, na faculdade da inteligência. Ele vai usá-la, vai passar por ela, mas para agir na essência da minha alma. Entenderam isso? Porque se fosse assim, se ele precisasse necessariamente das minhas faculdades, você nunca poderia dizer que uma pessoa que não tenha liberdade nasceu com deficiência mental. Então, a vontade dela é praticamente inexistente, que ela não tem inteligência, não consegue exercer a inteligência dela. Então, essa pessoa não tem caridade na alma dela. Essa pessoa não cresce no amor de Deus. Você não pode dizer uma coisa dessa, né? Ela pode sim ter a caridade e crescer na caridade.
de uma maneira especial, porque Deus age na essência da alma. Ok? Então tá. Então vou ler, prestem atenção aqui. Okay? Santa Teresinha diz assim: como pode uma alma tão imperfeita como a minha aspirar a possuir a plenitude do amor? Ó Jesus, meu primeiro, meu único amigo, a quem eu amo unicamente. Dize-me que mistério é este? Por que não reservas essas imensas aspirações às grandes almas, às águias que pairam nas alturas? Considero-me como um fraco passarinho, coberto apenas de uma leve penugem. Então o que ela está vendo? Ela olha para si e vê pobreza. Né? É como se fosse assim, ó. Peraí, eu olho para os santos e vejo doutores, vejo místicos, vejo pessoas que voam em direção a Deus. Vamos descer um pouco o exemplo. Eu olho para certas pessoas que eu conheço, que estão avançadas na vida espiritual, eu vejo águias. Mas eu olho para mim e vejo que o Renner está dando essa aula aqui, eu estou entendendo tudo na teoria, mas na hora que eu vou rezar parece que é tudo o contrário. Ah, eu sou aluno do professor, estou há tantos anos estudando, assistindo, estou lendo as coisas, mas sei lá, eu olho para os outros e vejo que eles são águias, eu olho para mim e vejo que eu não passo de um pássaro miserável, que eu tenho as minhas misérias, pobrezas. E por que raios logo eu que tenho tanta pobreza e miséria, tenho essa aspiração, esse desejo dentro de mim que cresce, de querer voar como as águias, sabendo que eu não vou conseguir ser águia um dia. E ela diz: não sou águia, dela tenho simplesmente os olhos e o coração. Claro que os olhos aqui é o símbolo da fé, que vê, e o coração, o símbolo da caridade, que ama, do amor. Pois apesar de minha pequenez extrema, ouso, né? Olha a ousadia de Teresinha, que deve ser a nossa ousadia. Apesar da miséria extrema, do pecado extremo, da M mais infeliz que eu já fiz nessa vida, de achar que eu sou o pior de todos, eu ouso fixar o sol divino, o sol do amor. E o meu coração sente em si o quê? Sente que o amor de Deus? Sente as grandezas? Não. Sente em si o quê? As aspirações da águia. Quer dizer, eu ouso, apesar de não ser águia, ser um mísero pássaro, fixar o sol divino, pela fé. E o meu coração sente a aspiração cada vez maior de ser águia, sabendo que eu nunca serei águia. E aí diz: o passarinho quisera voar até este brilhante sol que encanta seus olhos. Quisera imitar as águias, suas irmãs, que vê elevarem-se até o foco divino da Santíssima Trindade. Ele vê as pessoas santas, ela vê, né? Alçando o voo até a experiência com a Trindade. E o passarinho, desejoso de voar, sabe que não pode. Vocês vejam o que eu estou fazendo aqui? Eu estou explicando coisas do nível supraconceitual, usando figuras, como o Fábio comentou mais cedo, do nível imaginário. Né? A realidade é essa, tá? Os conceitos, né? Eles entregam os conceitos teológicos, entregam para nós um certo contato com as realidades supraconceituais. Mas o que descreve de maneira melhor, o que é mais propício para descrever a realidade supraconceitual, quanto mais elevada ela é, não é a teologia. É o nível simbólico. É o nível poético. É o discurso poético. Entende? É por isso que São João da Cruz, os grandes místicos em geral, escrevem poesias. Por quê? Porque só aquela linguagem é capaz de expressar, de maneira ainda imperfeita, a realidade alta. Estamos passando um pouquinho do horário aqui, né? Mas vamos terminar.
Mas, ai, tudo que esse passarinho pode fazer é levantar suas asinhas. Voar, porém, não está ao seu pequeno alcance. O que irá fazer? Olha isso. O que irá fazer quando perceber que tem a aspiração de voar e não dá para voar? Vai morrer de tristeza, vendo-se tão impotente? Quer dizer, eu estou vendo os meus irmãos, eu estou vendo as pessoas alcançando voos, e eu olho para mim e sei que eu não consigo. O que eu vou fazer então? Vou parar? Vou reclamar? Vou desistir? Vou mergulhar na minha tristeza? Ela diz, oh não! O passarinho nem sequer vai se afligir. Com um audacioso abandono, ele vai fazer o quê? Quer continuar fixando o seu divino sol. Eu estou dizendo, olha, eu, passarinho, eu não posso voar. Eu não posso fazer nada. A única coisa que me foi dada para fazer é fixar o sol com o meu olhar. O que é isso? É crer. É exercer a fé. É olhar para o Cristo. Nada seria capaz de o assustar. Nem o vento, nem a chuva. E se sombrias nuvens vêm esconder o astro do amor, o passarinho não mudará de lugar. Sabe que para além das nuvens o seu sol brilha sempre e que seu esplendor não poderia eclipsar-se um só instante. Ela está dizendo, olha, às vezes, o que vai acontecer com a gente? A gente vai crer, vai rezar, vai ficar com Jesus na fé e você não vai ver sol nenhum. Você só vai ver nuvens. Você vai ver ventos, distrações, você vai cochilar, você vai pensar nas contas que você tem para pagar, você vai se distrair, mas não importa. Você vai continuar fixando o seu olhar no sol divino, porque você crê. Não é porque você está vendo luz, você está sentindo, é porque você sabe, pela fé, que atrás de todo esse nevoeiro o sol está lá, brilhando, como sempre. Como sempre esteve e sempre estará. É verdade que às vezes o coração do passarinho se vê assaltado pela tempestade. Olha isso. Parece não crer que exista outra coisa além das nuvens que o envolvem. Quer dizer, chega um ponto que parece que eu não estou crendo. Eu estou ali rezando com Jesus, mas eu tenho a sensação de que, na verdade, eu não creio. Mas mesmo assim eu decido crer. Tem tentações contra a fé. Você até duvida que você está crendo. Mas você não se apoia nas suas forças. Você confia em Deus e continua crendo. Então, e olha que paradoxo. Aí Santa Teresinha diz, quando você chegar no ponto de achar que nem está crendo, ela diz, veja que esse é o ponto da pobreza máxima da inteligência. Quer dizer, eu não tenho apoio intelectual nenhum, nem físico, nem sensível, nada. Até o ponto que eu não consigo nem perceber que eu estou crendo. É o momento da alegria perfeita. Olha o paradoxo, né? Quer dizer, quando se esvaziou qualquer alegria, experiência intelectual, física, emocional, lá no íntimo da nossa alma existe o nascimento de uma alegria que é perfeita, que ninguém pode tirar. Para o pobrezinho tão fraco, que felicidade para ele permanecer assim mesmo, a fixar a invisível luz que se oculta à sua fé. Jesus, compreendo até aqui teu amor pelo passarinho, pois não se afasta de ti. Mas eu sei, e tu sabes também, que embora ficando em seu lugar, isto é, sob os raios do sol, muitas vezes a imperfeita criaturazinha deixa-se distrair de sua única ocupação. Dizendo, olha, a única ocupação do passarinho é mirar o sol. Pega um grãozinho à direita, pega outro à esquerda, corre atrás de um vermezinho, e depois, encontrando uma pocinha de água, molha suas penas mal formadas. Está dizendo, olha, muitas vezes na oração eu vou me distrair.
eu vou olhar para cá, eu vou olhar para lá. Se vê uma flor que lhe agrada, então seu pequeno espírito ocupa-se com esta flor. Enfim, não podendo planar como as águias, o pobre passarinho ocupa-se ainda com as bagatelas da terra. Contudo, depois de todos esses pequenos desvios, ao invés de ir esconder-se num canto para chorar sua miséria e morrer de arrependimento, quer dizer, depois de uma luta de ver que a oração aparentemente foi infrutífera, o passarinho volta-se para o seu amado sol, apresenta seus raios benfazejos, as asinhas molhadas, e geme como a andorinha, e em seu doce canto confia. Conta com detalhes as suas infidelidades, pensando em seu temerário abandono, adquirir assim maior influência, atrair mais plenamente o amor daquele que não veio chamar os justos, mas os pecadores. Bom, acho que tá bom por aqui. Daria. Esse manuscrito B, vocês podem ler ele inteiro, porque ele é fantástico. Ele é pequeno, mas é uma leitura assim, essencial. Vocês leiam isso aqui e meditem dezenas de vezes. O segredo do Evangelho está aqui. Está em ter essa atitude de Teresinha. Então, gente, o que acontece? Para a gente fechar. A grande questão da nossa vida de crescimento na intimidade com Deus é a fé. Nós precisamos aprender que a fé é uma hipóstase. Que a fé, ela nos coloca em contato com Deus. E que ela é a única coisa que Deus pede de nós. Tudo o que existe a mais, é para alimentar esse contato. Então, o que nós temos que buscar na oração, o tempo que a gente gastar na oração, ele deve ser dedicado principalmente a fazer esses atos de fé. Seja nesses atos de fé, percebendo alguma luz, percebendo essa conexão que Deus faz, ou seja, mergulhado em trevas, como Santa Teresinha diz. Assim, cada vez mais a gente vai aprendendo a nos desapoiarmos desses suportes intelectuais e sensíveis e vamos aprender a ficar com Deus na obscuridade, no silêncio. Sim. Só depois de entender essas coisas, de estudar muito esses temas, de ver como é que essa coisa funciona, é que eu pude entender um livro, que é um livro importantíssimo no cristianismo, na história do cristianismo, mas que para mim sempre foi algo muito esquisito, muito obscuro. Talvez vocês já ouviram falar desse livro, deixa eu pegar ele aqui. É esse livro aqui, A Nuvem do Não Saber. Né? Estranho esse nome, né? É um livro cristão, A Nuvem do Não Saber. Só que eu achava esquisito. Existe um certo medo desse negócio de supraconceitual. Né? Porque a gente é apegado, a gente quer segurança dos conceitos. E aqui não, a doutrina de São João da Cruz, Santa Teresa d'Ávila, Santa Teresinha, todos os místicos estão aqui. O autor ele não apresenta o seu nome, é um autor desconhecido. Existem algumas discussões, nem lembro mais que nome que eles dão para o autor. Mas ele vai falar, olha, o grande exercício da vida espiritual é esse exercício de você permanecer na fé. Aprender a estar na nuvem do não saber. O que é a nuvem do não saber? É essas trevas que Santa Teresinha falou, que às vezes você não vê nada, não enxerga nada, mas você sabe que Deus está lá e você continua crendo ali. Como é que eu vou saber então que esse negócio está funcionando? Fica lá, permanece lá, né? Vai rezando, fazendo as coisas direito, que você com o tempo vai perceber a ação de Deus no íntimo da sua alma pela capacidade que você tem de amar. Não é que você vai estar
É aquela coisa que eu comentei mais cedo, né? Algumas pessoas vão passar pela vida espiritual e vão ter, em cada etapa, percepções claras de Deus agindo. Outras pessoas não. Até onde eu pude entender, não. Inclusive, eu vi aqui relatos, né? O próprio Frei Maria Eugênio, Beato Maria Eugênio de Jesus, disse isso, que a contemplação perfeita, mais perfeita possível, é aquela onde há vazio total, onde não há percepção nenhuma. Como assim, Renan? Quer dizer que a pessoa está na contemplação infusa, e porque às vezes a gente pensa assim, que vai ser como um raio na mente dela, ela vai estar, nossa, Deus, estou te vendo, né? E a contemplação mais perfeita não é assim. É aquela em que ela está crendo e ela não vê nada a não ser trevas. Uai, então o que está acontecendo com essa pessoa? O que tem de vantagem de não ver nada? É que lá na essência da alma, Deus está descarregando um caminhão de caridade nela. E é isso que importa. Porque agora ela vai agir divinamente. Entenderam isso? Ficou claro? Certo, então espero que vocês tenham entendido. Leiam então o manuscrito B, fica de tarefa, né? É um livro que vai explicar muito essas coisas, que vale a pena todo mundo ter e meditá-lo. Qual que é esse aí, Fábio? Isso aí, de quem que é esse aí? É da Quadrante. Ah, tá. Não, mas esse aí é o manuscrito B? É o PQ? Não, né? E essas partes aí, essa que você estava lendo tem aqui, ó. Ah, tá. É para meditação. Ótimo, maravilha. Esse livro aqui é essencial. A tradução dele não está muito boa, mas é um retiro espiritual com Frei Maria Eugênio. Vai falar só sobre as virtudes teologais. O Quero Ver a Deus, do Frei Maria Eugênio também. Muito bom. E aquela primeira parte da aula que eu dei, que eu falei do ato de fé natural, eu nunca vi nada mais assim, detalhado do que um capítulo desse livro aqui, ó. Esse livro do Manuel Garcia Morente, Lições Preliminares de Filosofia. Ele tem um capítulo chamado A Análise Ontológica do Ato de Fé. E ali ele explica, passo por passo, o que é a fé, como é que a fé se dá. Vale a pena dar uma olhada também. Qual é o nome desse primeiro livro que você mostrou, né, por favor? Desse primeiro que eu entendi agora foi A Nuvem do Não Saber. Não, antes. De capa vermelha. Ah, esse aqui é As Obras Completas de Santa Teresinha. Esse ou é outro ainda? O outro. Esse é... Isso, esse aqui chama-se Para a Alegria de Deus. Ah, tá. Obrigado. Tá. Ok, gente. Então, quem tiver alguma dúvida, deixa eu ver aqui se... mandar esses livros no grupo. Emanuel fez uma pergunta lá atrás, eu não vi. Moral pode ser infusa e adquirida? Sim. Quando a gente fala uma virtude moral, tem a virtude moral infusa, infundida por Deus, e a adquirida por hábitos, né, repetições de atos. Tá bom? Certo? Vou encerrar então. Na próxima aula a gente vai falar da esperança, da caridade e das virtudes morais. Eu acho que mais uma ou duas aulas no máximo nós terminamos esse módulo e vamos para o módulo 2. O que eu vou fazer? Eu vou deixar disponível para vocês as aulas que eu vou dar de Sagrada Escritura. Tem um curso que eu vou dar aí de Sagrada Escritura, que eu não vou falar só da Bíblia. Nós vamos caminhar por toda a Bíblia, nós vamos falar dessas coisas de vida espiritual. Às vezes uma aula ou outra eu vou parar o que eu estava falando e colocar alguma coisa, alguma experiência, alguma coisa nova, né? Porque isso é importante para alimentar a fé de vocês, né? E aí vai ficar disponível sempre para vocês. Aqueles que quiserem e puderem ir acessando isso, maravilha, né? Quem não puder, se o tempo for muito escasso, e puder acompanhar só esse curso aqui de filosofia,
Faça isso, mas nunca se esqueça de que o alimento da vida espiritual, ele sempre tem que vir em primeiro lugar. Justamente por isso que eu expliquei nessa aula. Porque você precisa alimentar a fé. Se você alimenta mais a inteligência natural do que a fé, você não vai empobrecer a sua inteligência ao ponto de que a fé permaneça. Entende? Quer dizer, quanto mais rico intelectualmente eu sou, naturalmente falando, mais a minha visão de mundo ela é natural. Quanto mais fé eu tenho alimentada, mais a minha visão de mundo é sobrenatural. E é isso que a gente quer. Eu estou dando aula de filosofia, eu vou dar longas aulas de filosofia, mas eu não quero fazer de vocês pessoas que estejam presas no natural. Nós temos que ir para o sobrenatural. Tá bom? Então é isso. Então qualquer dúvida, mandem mensagem no meu privado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, e ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. São José, rogai por nós. Santa Teresinha do Menino Jesus, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Tchau para vocês, uma boa noite e até semana que vem. Até, obrigado. Tchau, obrigada. Tchau.